Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal sobre muitas coisas. Nesse vídeo eu vou fazer a crítica do filme Um Estado de Liberdade. O filme, que é baseado em fatos, se passa entre o ano de 1862 a 1876, período que é o fim da Guerra Civil Norte-Americana ao período do direito ao voto aos negros nos Estados Unidos. O filme conta a história de Newton King Knight, que é interpretado pelo Matthew McConaughey. Tá vendo o canal pela primeira vez? É assim mesmo, com colinha, tá? Sem edição, eu vou falando contigo. O Newton, que é chamado Newt, ele é uma espécie de resgatador dos feridos durante a Guerra Civil. Ele lutava pelo lado dos confederados, né? Ele pegava aquela pessoa que ainda estava viva, mesmo ferida, e ia carregando até a enfermaria. Acontece um fato que o revolta muito e faz ele voltar para casa e desertar, né? Desertar o exército, e que naquele período era condenado com a forca. A partir desse momento ele se torna um exilado junto com os negros no meio de um pântano. E ele vai se revoltando com muitas coisas que vão acontecendo. Ele, não só satisfeito de ser um exilado, ele meio que monta o seu próprio estado, né? Que o nome do filme em inglês, né, que é o Free State Jones, o Estado Livre de Jones, que é uma localidade ali pelo Mississippi. E isso realmente aconteceu. Foi um grupo de rebeldes que se rebelaram contra a Confederação, né? E era muito interessante porque esse grupo, isso é história, isso não é spoiler, né? Nem os confederados nem a União reconhecia muito eles, porque era uma junção de negros, de agricultores, e é um período muito pesado da história, sabe? E às vezes eu vou pensando que isso não tem nem 200 anos, né? Tem um pouco mais, não tem nem 150, pouco mais de 150 anos que isso aconteceu, e parece que aconteceu nos dias de hoje. Outro fato histórico e uma curiosidade: nesse período da história, o Partido Republicano, que era o partido mais liberal, era o partido que apoiava a cota de negros para votar, apoiava o voto dos negros e tantas outras coisas, e o Partido Conservador dos Estados Unidos eram os democratas, né? Isso começa a mudar no início do século passado, quando os democratas perderam espaço. Mas isso é uma coisa interessante, né? Que hoje os republicanos são os conservadores, os democratas são os liberais, mas a história é a mesma, sabe? O preconceito, a Guerra Civil Norte-Americana, às vezes eu não consigo entender, porque tinham vários fatores ali acontecendo, né? O grande estopim realmente é a guerra dos abolicionistas, porque o norte era contra a escravidão e o sul a favor, mas tem a ver com a plantação de algodão, mas tem muita mais coisa por trás disso, mas mostra que o preconceito é um preconceito atual. Uma frase que eu achei muito interessante do Newt, né, que é interpretado pelo Matthew, ele diz assim: pobres lutando pelos ricos, porque tinha uma coisa das loucuras. Por exemplo, se uma pessoa tinha 20 escravos, ele passava só um pequeno período na guerra. Se a pessoa tivesse 40 escravos ou mais, ele era livre de ir pra guerra. Então, tipo assim, se você tem escravo, você tá certo, você não precisa guerrear. E o filme conta isso com muitos detalhes. O filme tem 2 horas e 19 minutos e eu acho uma narrativa cansada. Ainda mais que o filme coloca alguns fatos de 1945 no Mississippi, um julgamento, né, sobre a segregação do casamento, a segregação matrimonial, porque no estado do Mississippi era proibido, né, um negro casar com a branca ou vice-versa. Essa narrativa do filme, ela acaba sendo um pouco cansada. Se o filme ele fosse um pouco mais curto, ele seria um pouco melhor, né? O filme tem a direção do Gary Ross e ele também é o roteirista do filme, então isso ajuda. Ele escreveu essa narrativa cansada. Fora isso, o figurino tá excelente, sabe? Você vive, você parece que em muitos momentos eu me emocionei, em muitos momentos eu cheguei a lacrimejar, porque as interpretações, né? Depois eu volto falar desse figurino, já que eu citei da minha emoção, porque foi muito emocionante. O Matthew McConaughey, ele é aquele tipo de ator que consegue sempre fazer um personagem diferente. Diferente de certos atores que parece que sempre faz o mesmo personagem, é o vilão, é o mocinho, e a mesma pessoa, não. Toda vez que eu vejo o Matthew McConaughey, eu vejo ele atuando naquele filme, ele vive intensamente o personagem. E essa interpretação dele é o ponto alto do filme. É muito bom, eu gostei muito do que vi, eu me emocionei em muitos momentos, principalmente quando acontecia algumas coisas com os escravos, e como ele tinha um olhar. Ele em momento nenhum parecia ser um abolicionista, ele era simplesmente um humanitário, sabe? Ele não olhava cor, ele não olhava raça, e isso foi muito bem passado pela interpretação do Matthew. Outro ator que eu quero dar o destaque no filme é o Moses
o Washington, não, o Moses, que é interpretado pelo Mareshal Ali. O Moses é um negro, né, que inclusive ele aparece na primeira cena, é muito chocante a forma que ele aparece, porque ele tem algo nele que você vai ver que choca, e ele vai lutando, ele é um dos primeiros negros a apoiar e lutar pelo direito ao voto, e a interpretação tá muito boa, sabe, tem momentos que ele fala, quando ele questiona um branco sobre chamar crioulo, né, que a conotação crioulo é uma conotação pejorativa, é um xingamento. Olha, sensacional. Outra atriz que eu quero dar o destaque no filme é a Keri Russell, que interpreta a Serena Knight, que é a esposa do Newt. Ela aparece muito pouco em tela, mas todos os momentos que ela aparece são muito bons. Então, assim, as atuações estão muito boas e tem muito a ver mais com a atuação do que a direção. O ponto fraco do filme, eu repito dizer, eu achei foi a direção, a narrativa cansada, faltou algo a mais. O figurino tá deslumbrante, parece que você tá vivendo aquele período de 1862 da Guerra Civil. Mais de 7 mil pessoas foram voluntárias para ser figurantes. Nos Estados Unidos acontece várias e várias vezes, né, essa coisa da pessoa interpretar a Guerra Civil entre os confederados e da União, e pessoas quiseram ser figurantes de forma espontânea, de forma voluntária, e isso foi muito legal. A fotografia do filme é maravilhosa, em termos técnicos o filme está muito bem feito, o filme é muito bem feito, e atuações também. O que quebra o filme é, né, a linha, ele é arrastado, e isso me incomodou um pouco. Mas o filme vale muito a pena assistir. O mundo que a gente está vivendo hoje, eu indico todo mundo assistir, para você ver que o mundo não muda, né? Eu já falo isso, às vezes eu saio um pouco da crítica e gosto de falar essas coisas, porque assim, o mundo não muda. O mundo continua sendo preconceituoso, as guerras continuam, e acontece por coisas banais. E sempre a guerra é para privilegiar o mais rico, e o pobre sempre se dá muito mal. E o filme mostra isso de uma forma intensa, que te faz sofrer, que te faz refletir muito sobre o caminho que o mundo está levando, e às vezes o caminho que nós estamos levando com a nossa vida, como são os nossos pensamentos, por quem a gente guerrearia, por quem a gente lutaria. Lutaria pelo rico, pelo pobre, ou lutaríamos por nós mesmos? E o filme trata muito bem sobre isso. Mediante tudo isso, a minha nota para Um Estado de Liberdade é 3,5. Lembrando que as minhas notas são em cima de 0 a 5. Então, entre 0 a 5 é 3,5 a nota para Um Estado de Liberdade. E você, assistiu o filme, gostou do filme, se emocionou com o filme, tem uma opinião diferente da minha? Não tem problema. Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal, e até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço.